pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dara e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o desafio que foi lançado no ciclo passado e analisar uma resposta que foi enviada pra gente por e-mail. Para quem não lembra, o desafio era tentar encontrar uma relação entre o número de vértices, faces e arestas de um poliedro. E uma seguidora aqui do canal nos enviou uma tabelinha com alguns dos poliedros que ela analisou e chegou nas seguintes relações. A primeira é que o número de faces multiplicado por 2 é igual ao número de arestas. A segunda é que o número de faces multiplicado por 2 é igual ao número de vértices. E a terceira é que o número de faces mais o número de vértices menos 2 é igual ao número de arestas. Os poliedros analisados foram o cubo, a pirâmide quadrangular, a pirâmide de base hexagonal, o octaedro, o dodecaedro e o paralelepípedo. Montando a tabelinha, nós temos tanto o cubo quanto o paralelepípedo são hexaedros, portanto, possuem 6 faces, além de 8 vértices e 12 arestas. A pirâmide quadrangular possui 5 faces, lembre-se de que a base também é uma face, 5 vértices e 8 arestas. A pirâmide de base hexagonal possui 7 faces, 7 vértices e 12 arestas. O dodecaedro possui 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. E por fim, o octaedro, que possui 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. Então vamos analisar cada uma dessas relações que ele encontrou. Mas para facilitar, vamos chamar o número de faces de F, o número de vértices de V e o número de arestas de A. A primeira relação que ela encontrou foi que o número de faces multiplicado por 2 é igual ao número de arestas. E ela disse que essa relação vale para o cubo, para a pirâmide quadrangular e para o paralelepípedo. De fato, olhando para o cubo e para o paralelepípedo, nós temos que 6 vezes 2 é igual a 12, que é o número de arestas. Mas lembra que eu falei que na pirâmide tinha que tomar muito cuidado com a base, porque ela também conta como face? Então, se nós esquecermos de contar ela como uma das faces, nós teríamos 4 faces. Então 4 vezes 2 daria 8. Mas como são 5 faces, essa relação não vale para a pirâmide quadrangular. Podemos perceber que essa relação não vale para os outros poliedros da minha tabela, mas isso não quer dizer que ela esteja errada. Vão existir sim alguns poliedros em que, se você fizer um número de faces multiplicado por 2, vai dar o número de arestas. Mas como ela não vale para todos os outros, não podemos tomar ela como uma regra, porque somente poliedros específicos que vão adotar essa relação. Tudo bem até aqui? A próxima que ela encontrou foi para o cubo e para o paralelepípedo, e diz que o número de faces multiplicado por 2 é igual ao número de vértices. Se formos olhar, essa relação é muito parecida com a que acabamos de ver, que o número de faces multiplicado por 2 é igual ao número de arestas. Mas como nós estamos analisando para os mesmos poliedros, que são o cubo e o paralelepípedo, nós teríamos que 6 vezes 2 é igual ao número de vértices e 6 vezes 2 é igual ao número de arestas. Mas não tem como nós multiplicarmos dois números iguais e obtermos dois resultados diferentes. Então essa segunda relação não é válida, só a primeira. Por fim, temos a seguinte relação, que o número de faces mais o número de vértices menos 2 é igual ao número de arestas do meu poliedro. Ela disse que os poliedros que obedecem a essa regrinha são o cubo, o paralelepípedo e o octaedro. E, se fizermos as continhas, teremos 6 mais 8 é igual a 14, menos 2 é igual a 12, que é exatamente a quantidade de arestas do cubo e do paralelepípedo. E para o octaedro, teremos 8 mais 6, que é igual a 14, menos 2 é igual a 12, que também está certo. Mas se formos olhar, essa relação não vale somente para esses 3 poliedros. Quer ver? Vamos fazer com um dodecaedro. O número de faces são 12 e o número de vértices são 20. 12 mais 20 é igual a 32 e menos 2 é igual a 30, que bate com a quantidade de arestas do dodecaedro. E se fizermos essa mesma continha para todos os outros poliedros da nossa tabela, vamos ver que a relação é verdadeira,
E é exatamente a que queríamos encontrar. Essa relação é chamada de relação de Euler. Além disso, uma observação muito importante que essa nossa seguidora fez nas anotações dela é que essa relação vale para todos os poliedros de Platão, que são os poliedros convexos. Mas assim como eu disse em algumas das dicas lá no vídeo do desafio, não vale para os poliedros côncavos, ou também conhecidos como poliedros não convexos, porque nem todos vão obedecer essa regra. Então parabéns para ela, porque ela conseguiu cumprir o desafio direitinho. Mais pra frente nesse vídeo, vamos fazer alguns exercícios para fixar tudo que a gente acabou de ver aqui. Mas parando aqui bem rápido, só para fazer uma revisão, para quem está um pouco perdido com relação aos poliedros côncavos e convexos, os poliedros convexos são todos aqueles poliedros que você consegue pensar em dois pontos dentro dele e ligar esses dois pontos por uma reta, de forma que essa reta não saia de dentro do meu poliedro. Aqui na tela estão alguns exemplos de poliedros côncavos e convexos para ficar melhor de visualizar o que eu estou falando. Então agora, para fechar essa habilidade, nós vamos falar de uma outra ferramenta muito importante e que facilita bastante na hora de analisar um poliedro, de observar quais são os polígonos que compõem as suas faces e na hora de calcular a área da superfície de um sólido geométrico. Essa ferramenta é a planificação. A planificação é uma forma de representar uma figura geométrica que está em 3D, só que no papel. Por isso que ela acaba sendo um conjunto de polígonos que, quando dobrados e encaixados, retornam ao formato de um poliedro. Por exemplo, essa aqui é a planificação do cubo. Se recortarmos em volta, vamos ficar com esse formato. E, se juntarmos todas as suas arestas, nós vamos obter o formato de um cubo, que é a figura de volta, só que em 3D. Com as planificações dos prismas e das pirâmides, conseguimos analisar melhor quais são os polígonos que formam as suas bases e as suas laterais. Assim como eu disse no primeiro vídeo que começamos essa habilidade, tanto os prismas quanto as pirâmides têm algumas características específicas com relação aos polígonos que formam as suas faces. Então, na planificação das pirâmides, que são poliedros, nós teremos um polígono ao centro, que formará a sua base, e triângulos ao seu redor, que formarão as suas faces laterais. Perceba que o número de lados da sua base é igual à quantidade de triângulos que estarão na sua planificação. Já nos prismas, as planificações vão ser formadas por dois polígonos congruentes, ou seja, que são iguais, que são os que formarão as duas bases, e paralelogramos, que formarão as faces laterais. Então vamos fazer um exercício que engloba tudo o que vimos nesse vídeo até agora. Vão aparecer aqui na tela 4 poliedros, as suas respectivas planificações e algumas informações sobre eles. O que temos que fazer é completar as informações que estão faltando. Então vamos começar. No primeiro quadrado, temos um prisma de base pentagonal e são dadas algumas informações. Ele tem 7 faces, 15 arestas e o polígono da base é um pentágono. Para resolvermos esse problema e encontrarmos o número de vértices que falta, poderíamos fazer de duas maneiras. Uma delas é contar, mas pense se eu tivesse pedido para você encontrar o número de vértices de um poliedro de 30 faces. Imagina o tanto de vértices que a gente não teria que contar. Então, para facilitar, nós vamos utilizar a relação de Euler que encontramos. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, já que ele é um poliedro convexo. Sabemos que F é igual a 7 e A é igual a 15. Logo, teremos V mais 7 é igual a 15 mais 2. Resolvemos a continha assim como aprendemos nos vídeos de álgebra. Precisamos deixar o V sozinho, porque é ele que nós queremos encontrar o valor. Então, sem alterar a minha igualdade, eu consigo subtrair 7 dos dois lados da minha igualdade e ficamos com V é igual a 15 mais 2 menos 7. 15 mais 2 é igual a 17, menos 7 é igual a 10. Logo, o número de vértices do prisma de base pentagonal é 10. E agora vamos fazer para a pirâmide de base quadrangular. Nós temos que V e F, que são o número de vértices e faces, são iguais a 5. Então a nossa igualdade ficará 5 mais 5 é igual a A mais 2.
Deixando o A sozinho e resolvendo a conta, temos que o número de arestas da pirâmide de base quadrangular é 8. Esse próximo, a informação que está faltando é o nome do poliedro. Mas lembra que eu disse que para as pirâmides que são poliedros, a sua planificação será formada por um polígono no meio e triângulos ao redor, que serão as faces laterais? Observem que essa planificação está assim, então podemos concluir que ela é uma pirâmide. Além disso, ele me diz que o polígono da base é um hexágono, então ela é uma pirâmide de base hexagonal. E por fim, o prisma de base triangular. Se ele tem 6 vértices e 9 arestas, então basta utilizarmos a relação de Euler e fazermos 6 mais f é igual a 9 mais 2, para encontrarmos o número de faces. E resolvendo essa igualdade, temos que f é igual a 5. Viu como em alguns casos é mais fácil utilizar a relação de Euler do que ficar contando? E não somente para isso serve a minha relação de Euler. Por exemplo, se eu quisesse construir um poliedro de 10 faces, 17 vértices e 32 arestas, eu iria conseguir? Bom, o que eu sei é que eu não preciso ficar tentando construir esse poliedro. Eu posso usar a relação de Euler. Mas como? Vou te mostrar. Vamos lá. Eu sei que o poliedro que eu quero construir tem 10 faces e 17 vértices. Então eu vou usar a relação de Euler e jogar isso na minha fórmula. Então eu fico com 17 mais 10 é igual a mais 2. Subtraindo 2 dos dois lados sem alterar a minha igualdade, ficamos com 17 mais 10 menos 2 é igual a A. Logo, após resolvermos essa continha, temos que A vale 35. Isso significa que o número mínimo de arestas que eu tenho que ter para conseguir construir um poliedro com 10 faces e 17 vértices são 35 arestas. Só que lá no começo eu falei que eu queria construir um poliedro com 32 arestas, que é menor do que 35. Então esse poliedro que eu estava tentando construir não existe. Viu como é mais prático usar a relação do que ficar fazendo por tentativa e erro? Bom, pessoal, para a aula de hoje era só isso e encerramos a habilidade de número 17. Não esqueça de curtir, comentar aqui se você tiver alguma dúvida e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima videoaula de quarta-feira aqui do Semeando para Florescer Matemática. Até mais!